A Segunda Guerra Mundial assola a Europa. A Noruega é ocupada pela Alemanha. A Segunda Guerra Mundial acaba e a Noruega é libertada. A nação celebra. Após 5 anos de ocupação, os resquícios da ocupação nazistas podem ser apagados. 3 anos mais tarde, você adota uma criança. Klaus, o nome da criança. No começo mostra várias fotos do que o Klaus já passou com você. O Klaus fala que chegou de algum lugar. Então você pergunta se a Liv foi simpática com o Klaus. E ele responde que sim, eles se divertiram muito porque a Liv é a melhor amiga dele. Então ele fala que eles encontraram um tronco de árvore com um ar sinistro muito legal na floresta. E ele fala que dentro da árvore podia ter um tesouro de verdade. Ele fala que não deu pra ver porque depois começou a chover. Mas eles guardaram o tesouro mesmo assim. Mesmo com essa loucura, eu decido ouvir o que ele tá falando. E depois eles descobriram que o toco da árvore estava vazio. E ele espera que o troll coloque algum tesouro lá dentro da árvore. Por isso ele vai voltar outro dia para ver se o troll colocou alguma coisa lá. E para animar ele, eu falo que isso é incrível. E ele fala que isso foi fantástico. Depois o Klaus fala que tá muito tarde, porque o sol quase desapareceu. E aparece um tutorial dizendo a seguinte coisa: avance pelo tempo gastando suas unidades de tempo disponíveis. Cartas ações custam tempo para serem executadas. As unidades de tempo são indicadas no canto superior esquerdo. Mas ele diz que tem uma coisa muito importante. É um presente que a Liv deu para ele. E ele pergunta se ele pode abrir. E eu falo que ele tem que esperar até o aniversário dele. E aparece de novo o tutorial. Você recebeu uma carta. Toque no envelope para abrir. Isso não custa tempo. E a carta diz: um gato foi avistado comendo flores dos canteiros e dizemos que o dono do gato o mantenha em casa de agora em diante. E depois a gente recebe um jornal. O Klaus pergunta o que é isso, mas ele percebe que é coisa de adulto e fica com nojo. E ele pergunta se eu não estou indo para o estúdio, porque fica chato quando eu vou para um estúdio. E ele fala que eu prometi um banho para ele, então eu dou um banho nele. Depois de dar o banho, eu preciso dar comida para ele. Depois de comer, ele fica com sono e eu tenho que colocar ele na cama. E na cama ele diz que quer dormir bem rápido para amanhã chegar mais depressa, porque amanhã é o aniversário dele. Além disso, ele fala que a Liv ganhou 3 presentes e ele pergunta quantos ele vai ganhar. E eu falo para ele que ele vai ganhar presente bom também. E ele fala que tá muito ansioso pro aniversário dele. E eu falo que nós vamos divertir. Então o jogo fala que as cartas e os documentos que eu ganho são levados para o escritório. E eu preciso ler essas cartas. A gente pega o jornal e a gente tem que pegar essa lupa e passar pelo jornal todo para ler o que está escrito. E o que está escrito é: na imprensa, a produção nacional de ovos está em declínio. Não há ovo suficiente para o mercado de exportação nesta que agora é a segunda semana consecutiva. O debate continua. De verão, as
autoridades norueguesas para exportar esses itens essenciais. O dinheiro é muito necessário, mas o produto também é. Quando eu clico no álbum de foto, grandes momentos com Klaus são armazenados no álbum de fotos. Olhar através não custa nenhuma unidade de tempo. Pressione a estrela para enquadrar o momento. E são basicamente fotos do Klaus, ele criança, e outras fotos, como ele chegando na sua casa, ele no primeiro aniversário e ele no Natal. Então o jogo mostra que quando você quiser terminar o dia, você tem que clicar no abajur. O Klaus parece estar com muito sono, então você tem que lavar o rosto dele. Você vai pro banheiro, vai numa bacia e lava com água. E hoje é o aniversário do Klaus e ele tá muito feliz. Ele fala que mal conseguiu dormir ontem de noite. E ele fala que ele tem 7 anos e ele pergunta se ele está diferente. E eu falo que eu quase não reconheci ele porque ele tem 7 anos. Então ele fala que já é um menino grande. Klaus diz que era pra Liv mandar uma mensagem. E ele pergunta se ele pode ir ver. E a carta está lá. E ela diz: feliz aniversário, me desculpe não poder estar aí. Mal posso esperar para a escola começar, para podermos estar juntos todos os dias. Você é o máximo. Liv, observação. Toquei um troll ontem. E ele fica todo animado que ele recebeu uma carta da Liv. E ele acredita que ela tocou em um troll. Ele fala que gostaria de brincar com a Liv agora, todos os dias, mas ela está visitando a tia dela, é John Tuneyman. Não sei se é assim que fala. E simplesmente ele ganha um presente da Liv. E ele pergunta se ele pode abrir o presente dela. E o presente é uma bola. E o jogo te ensina a jogar com o Klaus. O Klaus pergunta se ele pode brincar agora. E a gente responde que sim. Então ele pergunta o que a gente vai fazer agora. E ele vai falar mais coisas sobre o aniversário dele. E ele fala que a mãe da Liv fez um bolo pra ela. Então ele fala se ele não merece um bolo também. E eu falo que sim. Então e quando eu volto pra casa, ele se sujou todo. Então eu vou trocar a roupa dele. Eu falo pra ele que ele não precisa se preocupar, porque as roupas de vez em quando ficam sujas. Ele pergunta se tá na hora de fazer o bolo, então eu levo ele pra cozinha. E pronto, o bolo tá feito. Depois de fazer o bolo, eu coloco ele pra comer o bolo. E pronto. Ele fala que deveria comer muito mais disso. E é gostoso e ele fala que o meu bolo é o melhor que ele já provou. Então
eu compro um presente para ele. E o presente é um estojo com lápis de cor. Depois que ele vê isso, ele vai pro quarto dele pintar um desenho e ele pede para eu ajudar ele. E ele fala que desenhar comigo foi bom. Ele pede para ficar acordado mais tempo. E diz que ele não quer perder o aniversário dele. Eu falo que ele pode ficar acordado, mas se ele dormir, ele cresce mais ainda. E ele acredita nisso e vai dormir. Ele fala que foi muito divertido hoje. E eu dou boa noite para ele. E a única coisa que ele queria era que a Liv estivesse com ele agora. Ele pergunta se ele vai ganhar mais presente ainda. E eu falo que ele tem que esperar para ver. Mas antes de dormir, ele pede para eu contar uma história para ele. Então, mais um dia se passa. Klaus fala que a aulas vai começar terça-feira. E eu pergunto para ele se ele se sente preparado e ele responde que sim. Ele diz que até ele pode usar os novos lápis que ele ganhou. Enquanto eu tô dando a comida para ele, ele pergunta para mim se a gente não podia ter comidas melhores, porque a gente sempre come a mesma coisa. E eu falo pra ele que para eu comprar comida eu preciso de um trabalho. E é uma coisa que eu não tenho. O Klaus fala que espera que a gente encontre o trabalho que a gente ache bom e coincidentemente a gente ganha uma carta. E essa carta diz que precisa de pessoas para trabalhar na antiga fábrica. Então a gente decide se candidatar. Li seu anúncio sobre o trabalho na fábrica e venho por meio deste me candidatar. Sou esforçada e ficaria muito feliz com o trabalho estável. Por favor, me considere para essa vaga. É isso que você fala para a fábrica. Klaus fala pra gente ir pra floresta explorar ela. E chegando na floresta, a gente tem que coletar comidas. Mas tá tarde e a gente decide voltar pra casa. O Klaus disse que estava desenhando e teve uma ideia. E essa ideia é vender os desenhos dele para ele ganhar dinheiro. E eu falo que isso é uma ótima ideia. Depois disso, ele pede para eu ler uma história para ele. E então termina mais um dia. Klaus fala que a Liv voltou e ele quer muito brincar com ela. Além disso, uma carta da fábrica chega, anunciando que eu vou trabalhar nela. Depois de eu receber a carta, eu falo pro Klaus que eu vou
trabalhar na fábrica. Depois disso, eu vou fazer coisas com ele, dar banho nele, dar comida para ele e outras coisas. O Klaus pergunta sobre a roupa velha dele que estava toda suja. Então, ele fala sobre um buraco na camisa dele. Então, eu tenho que costurar a roupa dele. Depois, Klaus fala que vai brincar com a Liv. Então, esse é o tempo de você costurar a roupa dele. Depois de costurar a roupa dele, você vai pro seu escritório para ver a carta nova que chegou. Na imprensa, conflito nos céus da Coreia. 17 aviões e jatos americanos F-86 e quase 60 aviões MiG comunistas se enfrentaram hoje em uma violenta batalha sobre a Coreia do Norte. Depois disso, Klaus chega em casa, falando que escondeu um desenho na casa para mim. E esse desenho é dele e da Liv. Depois o Klaus fala que quando ele acordar, ele vai ser um aluno. E ele até consegue imaginar como vai ser na escola. E eu pergunto se ele tá entusiasmado, porque ele tá muito nervoso. E ele responde que acha que tá. E ele diz que espera fazer muitos amigos. E eu falo para ele se esforçar muito e ele vai se dar bem. Então ele diz que vai se esforçar muito. Mas antes ele quer que eu leia uma história para ele. O dia passa e o Klaus fala que amanhã é o meu primeiro dia de trabalho. E o Klaus fala que em breve talvez eu tenha dinheiro para comprar uma boa mochila para ele. Antes dele ir para a escola, eu faço as coisas necessárias. O Klaus fala que tá tão nervoso que pede para eu levar ele para a escola junto. Então eu vou levar ele para a escola e vou trabalhar depois. Klaus chega na casa triste. Parece triste, pelo menos. Ele fala que a escola foi estranha e não foi nada legal. Ele diz que ele estava tentando fazer amigo, mas todos ficaram encarando ele e ninguém conversou com ele. Eu até perguntei se ele tentou conversar com alguém, mas ele falou que as crianças eram muito assustadoras. Elas pareciam tão zangadas. E ele lembra o que eu falei pra ele, que a escola ia ser divertida, mas não foi. Então o Klaus confia menos em mim por conta disso. E eu falo que se essas pessoas continuarem assim, o Klaus tem que me avisar. O Klaus só queria que todo mundo gostasse dele, mas esse não foi o caso. E eu falo que gente desse tipo não vale o tempo do Klaus. Então, depois disso, eu decido dar um banho nele, para ver se acalma ele. Mas ele pede ajuda para uma lição que a professora dele passou para ele. Depois de ajudar ele, eu vou para a cozinha de novo para dar comida para ele.
mas que eu encontro um desenho. E esse desenho indica exatamente o que aconteceu na escola dele. Ele fica cansado, então decido colocar ele para dormir, né? Ele começa a falar dizendo que ele não sabe se ele gosta da escola, mesmo a professora dele sendo um pouco má. Eu falo que crescer significa aprender com os desafios que tá no caminho. E depois disso ele pede para eu ler mais uma história para ele dormir. E então eu acabo esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda e sexta tem vídeo aqui no canal. E esse foi My Child Lebes Born, um jogo de um menino que sofre bullying na escola. Eu não sei se eu vou trazer mais desse jogo pra cá. Então é isso. Tchau.